O ser humano nasce com o desejo de conhecer as coisas, conhecer o mundo. É por isso que uma criança pequena, depois de um tempo ela começa a falar, ela começa a andar. Por quê? Porque ela quer conhecer as coisas. Inclusive uma criança pequena, quando ela é bem pequenininha, você percebe que ela pega as coisas, ela bota até na boca. Por quê? Porque é um desejo de conhecer. Então o ser humano tem, filosoficamente também é a mesma coisa. O ser humano tem o desejo de conhecer. A nossa razão, ela tem o desejo de aprender o máximo de coisas ao nosso redor. Então quando você pega um dia comum, pega o teu dia hoje, não sei que hora você está assistindo esse vídeo aqui. Quantas coisas o seu olhar, a sua inteligência não foi captando e aprendendo? Seja uma. Né, você está na sua casa, você já conhece tudo daquela casa, mas ainda assim você presta atenção. Ainda assim você dá uma olhada nas coisas. Ainda assim, a louça ela nunca está suja da mesma forma. Então a gente sempre vai aprendendo. Se a gente sai na rua, a quantidade de aprendizagem de pequenos dados e expressões faciais e tipos de pessoas, esse tipo de coisa acontece todo o tempo. É claro que nós, seres humanos, pelo menos aqueles mais esforçados, a gente pega essa nossa inteligência, né, e foca, né, pega um livro, né, tem aqui a pilha de livros, você pega uns livros aqui assim, e o que acontece? Você pega, você estuda, você quer saber, ou então, enfim, você quer conhecer uma pessoa, você conversa com ela, você se interessa, você se questiona, muitas vezes a gente conversa com as pessoas, e então depois a gente fica pensando, pai, esqueci de perguntar tal coisa, não sei das quantas, casal é um clássico, né, você sai lá com os amigos, né, sai lá uns 3 casais lá com os filhos. Você entrou no carro, eu lembro quando era criança eu via meus pais fazendo isso. Você entrou no carro, é batata assim. Ou o marido ou a mulher vai falar: ô, você viu que fulana comentou? Ou é pra dar aquela envenenada, né? Porque tem uma galerinha também que a língua tá meio bipartida aí, não é mesmo? Ou pra dar aquela envenenada, ai, nossa, você viu o tipo, coisa e tal. Ou então pra aquela coisa assim, pô, você viu tal coisa? Pô, você viu que legal? Viu que bacana? Eu tava lá conversando com os homens lá, eles falaram tal coisa. O que você conversou com elas? Como é que foi pra você? A gente quer conhecer. Por quê? Porque é o nosso desejo essencial de ser humano, tá? Porém, pra gente conhecer as coisas, tem vários processos que eu não vou explicar aqui, né? Tem o quê? Tem a captação do fato, né? Você captar o fato, aí você racionalizar ele, abstrair, dividir, comparar, tem milhares de coisas assim. Porém, neste processo de conhecer o mundo, tem algo, tem algo que é maravilhoso, só que a gente enfia no bolso. Ou tem gente que também bota onde você imaginou. Mas a gente guarda. A gente desconfia, a gente menospreza. Ou então a gente hiper exagera. A gente bota lá em cima, como se fosse o suprassumo da realidade, como se fosse o suprassumo da inteligência, tá? E o que é isso? É a bendita, a maravilhosa da intuição. Quando eu falo intuição, a sensação que me dá é que a gente começa a entrar no mundo quase esotérico. Eu acho um pouco por causa do Jung. Jung tinha isso daí, né? Sentimento, sensação, como é que é? Pensamento, intuição. Assim. Então, a intuição faz a ponte com o espiritual. Então, parece que assim, a intuição é que você tivesse um terceiro olho, que você fecha os olhos e você sente a áurea, as energias positivas, enfim, ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, às vezes entra nisso. Você acredita nisso, fica à vontade, tá? Eu acredito que a intuição, ela pode ser simbolicamente simbolicamente vista dessa maneira. Ou então, você é aquela pessoa que sempre vai desconfiar. Sempre vai desconfiar da tua intuição. Ah, você teve um filho? Ah, não, isso aqui é só impressão minha. Eu devo estar exagerando. Ah, né, esse tipo de coisa. E um dos vídeos aqui, né, que acho que ainda roda e ainda faz sucesso, que é o vídeo que eu gravei aqui, depois você até assiste, eu boto no final, que é qual é a pior postura que a mulher pode ter, né? Eu falo, vamos ver onde vai dar. Então teve muita gente que falou da intuição, do feeling, esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, eu até falo esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui, pra gente conseguir também organizar algumas coisinhas que muita gente comentou lá. Então é meio que uma continuação do assunto. Mas vamos lá, pra intuição. O que é intuição? No meu ponto de vista, falando assim, a grosso modo, de forma mais popular, vamos dizer assim. Intuição é quando você capta alguma coisa, mas você ainda não processou. Veja, você capta algo da realidade, mas você ainda não processou. É como se a informação já viesse pronta, você já teve um certo tipo de avaliação, mas você não sabe ainda muito bem o que é. Um exemplo que eu dou. Certa vez,
obviamente tinha que ser com uma ex, com a minha atual esposa, nunca isso ia acontecer. Certa vez eu fui no lugar, não, vamos lá na casa de fulano. Né? E jovens, né? Jovens fazendo juventude. E aí eu fui lá, e eu cheguei lá, me deu ruim, assim. Primeiro que, aquela coisa, né? Eu tenho uma juventude, não sei se você sabe, eu tenho uma juventude, já tive banda, gravamos CD, disco, fomos trilha sonora da Malhação, inclusive. Enfim, tem clipe, tem de tudo isso daí. Então era aquela galera meio alternativa, sabe? Uma galera meio esquisita, vamos dizer assim. Esquisita, criativa, pra também só não. A galera não se sentir ofendida. Meio hipster, sabe? Indie, essa galera. Então, assim, não era a coisa mais ordenada. Eu não tava indo numa festa Faria Limer, entende? Eu não tava indo no rooftop, entende? Não tava, até porque, assim, nunca foi o meu estilo de pessoas de convívio. Mas, quando eu cheguei nesse lugar, me deu um ruim, assim. Que troço estranho. E olha que a minha resiliência com lugares estranhos era bem elevada, né? Mas eu achei estranho, assim, que estranho, assim, sabe? Tinha alguma coisa que não tava batendo, assim. E eu vi que tava numa meia luz, né? E lembrando, né? Eu sou daltônico, tá bom? Pega esse dado, segura esse dado aqui, a gente já continua o assunto. Então chegou, tava uma meia luz, assim. Eu não sou totalmente daltônico, mas enfim, né? Eu não vou explicar. Um dia eu faço um vídeo sobre minha vida como daltônico. Né? Que vocês vão ficar perguntando, você enxerga amarela, você enxerga verde, enfim, tá? Eu sei que essa camisa aqui é azul, tá? Fiquem tranquilos. Não, eu sei que é preta. Mas aí o que acontece? Eu cheguei lá e um negócio estranho, assim, né? Entrei lá na casa lá dos meninos, era uma casa, né? Uma casa de madeira, assim, aquela casa de vó estilizada na galera da alternativa, assim. Assim, e não me estranhou a bandeira do Che Guevara na parede, isso não me estranhou. Mas alguma coisa tava meio estranho, assim. Sei lá, acho que depois de uns 15 minutos, demorou um pouco assim, eu olhei pra luz, eu fiquei olhando pra luz e falei, cacete, cara, a luz da varanda é vermelha. Então tava uma meia luz, o pessoal tava tocando uma música, enfim. E assim, ok, a luz ser colorida tudo bem, mas quando eu olhei a luz era vermelha, né? E como eu disse, né, eu sou daltônico, então não captei de cara assim que a luz era vermelha. Eu só achei que tava meia luz colorido, mas não tinha entendido direito, assim. Mas o que acontece? Por que eu tô dizendo isso? Eu fiquei incomodado com alguma coisa. A minha inteligência captou alguma coisa. Claro que antes, quando, vamos lá em tal lugar, bababá, na casa de fulano, eu já tinha mapeado muitas coisas. Essa casa de fulano, eu conheço a galera, eu sei como é que vai ser. E seria muito estranho chegar lá, ser só pessoas patricinhas, todo mundo organizado, assim, né? Organizado é ótimo. Todo mundo, assim, tipo, né, com os cabelos ajeitadinhos, né? Tocando ali sei lá, tocando uma musiquinha pop, um negócio assim. Eu sabia isso. Mas, mesmo assim, sabendo de tudo aquilo, a minha inteligência, a minha capacidade cognitiva captou alguma coisa. Ela intuiu alguma coisa, tá? E eu tive que ir atrás disso. Então note, quando eu falei que a intuição é quando você capta alguma coisa da realidade, e ao mesmo tempo você já tem uma definição, o que eu quero dizer é que a intuição faz este processo que aconteceu ali. Você capta alguma coisa, aquilo afetivamente ou então sensorialmente te dá um certo tipo de impressão, né? Porém, a intuição, ela não capta toda a realidade. Por isso que quando a gente fala em intuição, ela é meio dúbia. Então o que eu gosto de pensar na intuição? A intuição, ela é como se fosse uma bússola. Ela aponta alguma coisa, sabe? É quase como se fosse um certo tipo de radar. Que ela apita alguma coisa, porém você ainda não sabe o que é. Pode ser bom, pode ser ruim, enfim, mas você capta alguma coisa. É tipo quando você entra, né? Outra coisa que pode ter acontecido já com você. Você entra num lugar, assim, numa reunião de trabalho e percebe que o clima tá pesado. Como que em 3 segundos você percebe que o clima tá pesado? Essa é a intuição. Capta. Tipo, eita, alguma coisa aconteceu aqui. A gente percebe essas coisas pra depois raciocinar. Então, a primeira coisa que eu te digo é: preste atenção na sua intuição. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não ache que ela é uma bússola quebrada, mas também não ache que ela é tipo um negócio espiritual que você capta toda a realidade.
Por isso aquele vídeo, pior postura, né? Tem muita gente que falou assim, eu sabia que ia acontecer. Às vezes você não sabia que ia acontecer. Você até que intuiu, mas não fez o processo que eu vou falar para vocês aqui, ensinar para vocês como trabalhar com a sua intuição. Então, para começo de conversa aqui, não menospreze a sua intuição. Preste atenção na sua intuição. Por quê? Porque a intuição, então, como eu disse, ela é uma bússola, ela está captando alguma coisa. Só que o que ela está captando? Eu não sei o que ela está captando. Às vezes a sua intuição te dá assim, o clima está pesado porque você fez cagada. E o clima está pesado para você, queridão. Tome! Às vezes o que acontece, né? Você entra num ambiente e você acha meio ruim, por quê? Porque você ficou com vergonha, porque você achou um ambiente meio hostil, porque tem uma música tocando, né? Uma música que você não gosta muito. Então essa tua intuição, na verdade, tá te defendendo de um ambiente que às vezes não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum aquilo. Ou às vezes, né, como, né, sou psicólogo, né, não esqueçam disso. Ou às vezes você chega num ambiente, aquilo te remete a alguma coisa, não necessariamente a um trauma, mas uma memória, uma imagem, esse tipo de coisa. É a mesma coisa que acontece quando você está no elevador e alguém chega com um perfume e o perfume vai naquela coisa assim. E às vezes você demora para lembrar de quem é o perfume, você demora para lembrar, enfim, até você falar, era o perfume que aquele cafajeste usava. Era aquele Quasar miserável. Escrevam aqui embaixo qual que é o perfume do cafajeste. Tem um negócio assim, né? Tem um meme que fala sobre isso, assim. Que o cafajeste sempre vai ter um perfume. Então, às vezes tem isso, sabe? A intuição capta. É tipo quando você tá andando na rua e você vê uma pessoa e fala, nossa, quem é aquela pessoa? E daí você olha pra pessoa, não, me lembra alguém, eu não lembro quem. Você entende, então, que a intuição faz esse apanhado, assim. É esse realmente esse feeling, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, a intuição, ela não pode ser menosprezada, nem para baixo, e também ela não pode ser hipervalorizada. Então, a primeira coisa, além de eu dizer, acredita na sua intuição, o que você tem que fazer com a sua intuição? É olhar para o dado e não desistir dele. Quando a tua intuição captou alguma coisa, é aquilo que eu tiro o sarro, assim, você pega aquilo ali e você bota na geladeira, assim, para não esquecer, entendeu? Não. É uma coisa estranha aqui. Não sei se é comigo, ou não sei se a pessoa realmente é uma, mas sabe? Não sei se eu gostei muito. Um exemplo, eu sou psicólogo, às vezes dou palestra, enfim, esse tipo de coisa, gravo cursos, e é excelente, eu acho sensacional quando eu consigo encontrar pessoas, né? Eu atendo online, né? Então, enfim, se você quer fazer terapia comigo, é só entrar aqui no link abaixo, é tudo online, né? Eu não trabalho presencial mais. Eu trabalhava quando eu morava em Curitiba, né? Mas ainda assim, né? É tudo online. E aí o que acontece? Eu acho muito legal quando eu conheço o paciente. E claro, quando eu conheço o paciente, eu já chego quebrando gelo. Rapaz, você é por aqui. Porque eu sei que a pessoa vai estar mais constrangida do que eu. E é óbvio que quando você bate o olho numa pessoa que você já conhece, como é o meu caso, eu já conheço. Você tem pacientes assim que faz 2 anos que eu atendo, eu nunca vi presencial. Quando você vê, é claro que aí você capta muita coisa. No meu caso, eu só completo alguma coisa que eu já conhecia, não é mesmo? Você capta. Mas o que eu fico pensando é o inverso. É quando ou o paciente me encontra, ou quando, né, vou dar uma palestra e a pessoa me vê presencialmente pela primeira vez. Né? Uma vez eu fui dar uma palestra, acho que era em Campina Grande. E aí antes ali eu tava ali na recepção, ali conversando com a galera, e dei uma risada. Uma menina olhou pra mim e falou, que estranho ouvir tua risada, porque eu tô acostumado a ouvir tua risada no podcast, né, do outro projeto que eu tinha, no podcast, enfim, qualquer coisa. Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes você pode admirar muito uma pessoa. Você pode conhecer muita pessoa, mas tem algum dia, em algum momento que você capta alguma coisa. Eu digo esse exemplo de você ver presencialmente alguém que você quer assistir, né? Tem aqui uma live que eu fiz aqui sobre o que eu aprendi com o Jordan Peterson na palestra dele. Pô, ir ao vivo ali, ver o Jordan Peterson, sem corte de câmera, sem zoom, ver o Jordan Peterson, aquilo você capta alguma coisa, né? Você capta a presença, vamos dizer assim. Mas eu não quero falar sobre o conhecimento por presença, eu quero falar da intuição hoje. Então você capta alguma coisa. Então a intuição, ela é algo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou hipervalorizando e vira uma bagunça. Porque ou a gente não dá crédito ou a gente dá crédito demais.
Quando na verdade ela é isso. É você ver alguém que você já conhece faz um tempo e qual que é a primeira impressão que você tem? Às vezes você acha estranho. Acontece isso, né? Eu tenho uma esposa desconfiada. Se eu sou sanguíneo, tudo mais. Eu tenho uma esposa que é um pouco mais desconfiada que eu, ainda bem, né? Porque se ela fosse mais ainda. Então, muitas vezes, assim, acontece alguma coisa, ela fala: achei estranho. Achei estranha a postura. Achei estranho o olhar, né? Achei estranho o que ela falou. Ah, na palestra não estava muito legal. E às vezes até mesmo, né? A gente encontra várias pessoas, vários amigos, ela fala: pô, hoje eu achei que a pessoa estava meio estranha hoje. Tá meio ressabiada, tava meio assim. Então, ou seja, a minha esposa está certa? Não. Ela captou alguma coisa que ela vai ter que avaliar. Ou a gente vai ter que avaliar junto. Mas é isso que eu quero te dizer. Não menospreze a sua intuição. Entende? E guarde, segura esse dado. Segura o dado que ela te deu. Por quê? Se a intuição capta alguma coisa, muitas vezes a gente deixa de lado e depois de muito tempo, que é aquele vídeo lá que eu falei da pior postura da mulher, você fala: puta, eu tinha visto isso antes. Meu Deus, eu tinha visto antes. Teve um dia que não sei das quantas, sei lá, barará, barará. A gente até lembra. Não, faz um tempo que eu tô vendo, entende? E eu achei que era coisa da minha cabeça. Eu achei engraçado, né, parentes, quando as pessoas falam assim: ah, eu achei que era coisa da minha cabeça. É coisa da sua cabeça. É, porque é verdade. Não deixe de ser coisa da sua cabeça. Não é por isso que tá errado. Mas, então, não menospreze a intuição. Segure esse dado e medite o dado. Hoje em dia tem um monte de galera, mindfulness, meditação, coisa e tal, bababá, babá, que é um tipo de meditação. Também uma galera cristã, católica, enfim, também tem suas meditações, medita a palavra, coisa e tal, mas a gente não medita o dado que nós mesmos pegamos. Muitas vezes a gente não faz essa meditação sobre aquilo que eu vi. Muitas vezes a gente não faz isso. E aí a gente menospreza os dados. Porque se o dado não é sobre a pessoa, o dado é sobre mim. Então, assim, se eu sou uma pessoa interessada em outras pessoas, meu caso é esse, eu trabalho com isso, né? Tem uma piada que eu sempre faço com a minha esposa, a gente senta num bar, coisa e tal. Aí sabe quando tem aquela mesa de trás? Não tem como, não tem como. Não tem como. Aquela mesa de trás ali tá conversando, tá tendo uma DR, assim. Aí eu paro com a minha esposa e fico assim, ó. Ela faz tipo. A gente fica só aqui ouvindo, né? E o que eu tiro o sarro é assim: não quero analisar, não quero analisar, não quero analisar, analisei. Então, ou seja, a gente tem que segurar isso. Então, se o outro, né? Se você é interessado no outro, é um dado importante. Vai que eu captei alguma coisa aqui. Agora, se não é sobre o outro, é sobre mim, pô, eu também sou super interessante pra mim. Eu sou super importante pra mim. E veja, qual que é o problema da intuição? Muitas vezes quando a gente intui alguma coisa, a gente acha que é merda. Eu estou falando cheio de palavrão, né? A gente acha que é alguma coisa ruim. Ah, tá meio estranho, né? Vamos lá, gente, né? Voltando, eu sou psicólogo. Às vezes as pessoas estão estranhas porque elas estão tristes. Porque elas estão reflexivas. Porque aconteceu alguma coisa que ela não pode contar. Ou às vezes porque elas estão cansadas. Então também tem esse é a hipervalorização da intuição. Ah, eu captei alguma coisa estranha. E aí a gente já fica assim meio... ah, essa pessoa não me engana. Coitada, a pessoa tá cansada. Entende? Teve uma vez, isso deve acontecer muito mais vezes, mas acho que meus pacientes, por caridade, eles não me falam isso. Mas teve uma vez que eu estava atendendo presencial, e aí assim, eu estava refletindo muito sobre a minha forma de atender, né? E realmente assim, eu fui aprendendo a atender, né? Psicologia é isso, né? Você vai aprendendo a ser pessoa, vai aprendendo a ser psicólogo. E aí eu estava aprendendo, eu estava atendendo, né? E aí eu olhei e falei, cara, acho que eu falo demais. Né? Às vezes vocês devem imaginar, acho que eu falo demais. Às vezes eu... né? Uma coisa que hoje em dia eu sei que eu tinha esse vício, assim, o vício do palestrinha. O paciente falava alguma coisa, eu dava todo um contorno para explicar para ele o que era um conceito, o que era. E às vezes assim, o cara não estava muito interessado no conceito, mas eu estava querendo explicar. Às vezes a gente quer mostrar que a gente tem autoridade e a gente acaba mostrando de forma errada. Depois de muito tempo eu percebi assim, como que eu vou mostrar minha autoridade? É acertando, né? Acertando o que o paciente tem. Não precisa ficar explicando muito, né? Mas enfim. E aí eu resolvi ficar um pouco mais quieto. Falei, não, vou testar ficar um pouco mais quieto. Mas não deu 10 minutos da primeira sessão que eu decidi ficar mais quieto. O que foi que aconteceu? O paciente olhou pra mim e falou assim, Jota, aconteceu alguma coisa com você? Eu falei,
Falei, não, 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 só, enfim, né? O que eu vou dizer? Eu quero ficar mais quieto, mas vocês não me deixam. Mas enfim, a paciente captou alguma coisa. Ela podia, se ela fosse insegura, que graças a Deus não foi, ou se ela fosse melancólica, ainda bem que ela me falou alguma coisa, ela podia segurar pra ela e falar, nossa, já tá estranho hoje, será que é alguma coisa que eu disse? Entende? Ou, nossa, já tá estranho, cara. Sei lá, cara, será que ele, na verdade, ele não é assim? Não, na verdade, ela captou um negócio que era assim, eu só tô tentando ficar um pouco mais quieta, só tô tentando me concentrar mais, tentar fazer diferente. Mas ok, voltamos ao normal. Vamos tentar fazer isso de outra maneira. Mas você percebe? Então a intuição, ela é muito importante. A intuição é a bússola da sua inteligência. Ela vai captar alguma coisa. Você vai sentir. Né? Assim como o sentimento é o termômetro, a intuição é a bússola. Eu já falo sobre sentimento, né? Que a gente tem tudo sentimento destreinado, aí os nossos sentimentos, a gente sente coisa que não tem nada a ver com o fato, mas quando a gente começa a alinhar o sentimento com a realidade, cara, o sentimento vira um baita de um termômetro. Mas enfim, o que eu quero falar é assim, não menospreze. Faz parte da sua capacidade de conhecer o mundo. Faz parte da sua capacidade de se defender do mundo. Então, esse, né, o que eu falo aqui, né, como eu falei, complemento daquele vídeo, você que comentou lá, comente aqui também. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você menosprezou já a sua intuição? Ou você hipervaloriza a sua intuição? Qual que é o teu lado aí? Qual que é o teu tipo? Né? Mas também comente aqui, entende? O quanto você também não está exagerando aquilo. Tá? E veja, quando você conhece alguém, é claro que a sua intuição vai falar alguma coisa. Tem um vídeo que eu falei, né? Vou botar no final também, chamado Toda Relação é uma Aposta. Então a gente capta, e tem coisa que a gente não consegue captar. Tem coisa que a gente não consegue captar. Às vezes você captou, você teve uma intuição, você raciocinou, você meditou e você escolheu. Não, eu percebo que tem esse problema, mas eu também percebo outras coisas. E, enfim, o problema aumentou em vez das qualidades aumentarem. Então olhe para a sua intuição com mais carinho, com mais atenção. Diminua ela como se fosse um poder, entendeu? Você não é o X-Men, entende? Você não é eu ia falar Chico Xavier. Entende? Você não é como é que é o nome do professor? Esqueci o nome. Escreve aqui embaixo o nome do professor dos... Pô, como é que eu esqueci o nome do professor? Professor Xavier. Xavier, né? Isso, professor Xavier. Então você não é aquele que você lê a mente, você não faz isso. Mas a tua intuição está pedindo isso. E veja, agora como uma experiência de terapeuta, talvez se você é terapeuta, se interessa por esse assunto, acho que vai ser interessante ouvir esse meu relato. Por quê? Porque eu fui percebendo que quando você está atento a alguma coisa, você está com a sua inteligência focada, você está prestando atenção em alguma coisa, não é por isso que a intuição não funcione. E eu hoje acredito em consultório que eu utilizo muito a intuição. Porque tem coisa que não dá tempo. Não dá tempo de eu raciocinar. Não dá muito tempo. Então tem uma técnica clássica da psicologia, que é o quê? A pessoa está falando e eu às vezes rebato. Eu falo, olha, quando você fala eu percebo que tem um tom meio negativo na tua fala. Você está falando de uma coisa que deveria ser feliz, mas o tom não está casando. O fato não está juntando. E assim, psicólogo, terapeutas, assim, a gente é especialista em juntar, né, expressão, palavras, fatos, sentimentos, projeções, a gente fica sempre calculando isso. E veja, muitas vezes eu falo isso para o paciente, eu tenho a impressão que quando você fala sobre isso, me dá a impressão, eu falo isso, me dá a impressão de que tem alguma coisa por trás. Ainda não é isso. Faz sentido para você? É isso que eu trabalho, né? Usando a técnica do faz sentido. Então, por que eu falo isso? Porque nem eu sei o que eu estou captando. Eu não consegui dar nome. Tem muita coisa que o paciente vai falando, isso aqui é ressentimento. Ou seja, minha inteligência captou, eu raciocinei, eu consigo ter um pouco mais clareza. Mas às vezes é só esse feeling. E eu não quero perder esse feeling. Então eu falo para a pessoa, eu tenho a sensação, me corrija se eu estiver errado. Quando você falou tal coisa, me lembrou tal outra. Faz sentido? Então, quando nós estamos atentos à realidade, atentos ao que está acontecendo, a intuição, ela fica meio que como... ela fica como essa bússola, mas ela... Como é que eu posso dizer assim?
ela fica meio que captando os dados que não estão passando por aquilo que a gente está dizendo, por aquilo que a gente está captando. Então é como se viesse um monte de dados e vários dados eu estou captando. Minha inteligência está assim, como um funil, certo? Está captando, está captando. Mas tem coisa que passa para fora. E às vezes o que acontece? A intuição é como se pegasse essa coisa e jogasse para dentro, assim, tipo, sabe? Ou então assim, você tá olhando aqui, de repente alguém cutuca e fala assim, cara, eu percebi tal coisa. Você fala, percebeu? Tá bom. Entende? Então, esse tipo de coisa, ela é uma auxiliar para sua inteligência. Quando você está disperso, ela pode trazer umas coisas, umas fagulhas, que como eu disse, pode ser sobre você ou pode ser sobre a realidade. E quando você está focado, ela continua fazendo esse trabalho. Ela continua trazendo isso. Então, assim, essa técnica que eu falei aqui para você, pô, eu percebi que quando você fala, tem tal sentimento, faz sentido para você, utilize isso na sua vida. Né? Você não precisa ser terapeuta. Se é terapeuta, por favor, utilize. Tá? E se quiser também, você vem ser meu supervisionado que eu te ensino mais outras tantas coisitas mais. Entendeu? Mas a questão é que, presta atenção nisso. Olha para a realidade. E percebe que, mas quando ele falou da mãe, ele olhou para baixo. Beleza, falou da mãe, olhou para baixo. Deixa esse dado aqui. Nossa, faz 3 semanas que ela tá falando muito do ex-namorado, né? A mulher é casada, tá falando do ex-namorado. Cara, tem alguma coisa aí. E aí você confirma com a pessoa. Ela vai conversar com a amiga no boteco, coisa e tal, papapá. Você fala assim, ô amiga, você tá meio agitada hoje? Ou é impressão minha? Eu tô sentindo você super agitada. Às vezes a pessoa fala, sério? Isso acontece direto em terapia. Tipo, é verdade? Respira, calma. Aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Então, faça essa confirmação se você tem intimidade com a pessoa, né? Claro. Faça essa confirmação. Olha, quando você tá falando, né? Tipo, né? Você tá no trabalho, coisa e tal, vendo um cafezinho, né? A pessoa fala, pô, minha esposa lá tá muito complicado, né? Pô, que difícil, não sei das quantas. Blá, blá, blá. Olha pra pessoa e fala, o que aconteceu? Parece que esse assunto que você está me falando é um assunto mais antigo. Então isso, entende? Você traz a pessoa, você dá um dado para a pessoa que talvez ela não percebesse. Claro, sempre com esse faz sentido para você. Eu estou correto, me corrija se eu estiver errado. Por quê? Porque você ameniza a informação. Porque aí é o problema da galera, a intuição é o olho da alma espiritual, entendeu? Em vez da pessoa olhar e falar assim, amiga, você está muito agitada, ou aconteceu alguma coisa, fala assim, tem coisa que você não está me dizendo, né? Porque o seu corpo fala, né? Chatíssimas essas pessoas. Né? Ou então chega pro cara no trabalho ali, tipo, pô, tem mais coisas debaixo disso aí, né? Essa tua queixa aí é só a superfície, a ponta do iceberg. Você é chato, tá bom? Isso é insuportável. Por quê? Porque você fica meio que... É quase como se você estivesse falando assim, eu tô vendo que você tá mentindo pra mim. Eu tô vendo que... E às vezes não tem muita coisa pra trás. Eu mesmo, repito, sou profissional da saúde mental. Eu mesmo às vezes chego pra você e falo, pô, tem impressão que quando você faz, você tá meio triste. O cara olha e fala, não, eu não tenho problema com meu pai não. Acho que eu só tô cansado hoje. Beleza, passamos. Então você entende? Pegou a intuição, se você vai falar com o outro e o outro não confirmou, beleza, deixa quieto. Pode ser que você fale pro outro, o cara fala, não, de forma alguma. Tipo, a amiga falando do ex. Não, porque meu ex... Amiga, eu tenho a sensação às vezes que você tem um assunto mal resolvido. Não, eu tô super resolvido. É só porque é um exemplo. Às vezes você olha e fala, tá querendo me enganar. Mas deixa essa possibilidade da pessoa confirmar a sua intuição. Ou então, não fale nada. Você vê que a coisa nossa tá agitada, né? Então, deixa rolar. Tá? Mas enfim, pense nisso. Tá? E escreva aqui embaixo. Das coisas que eu disse aqui, eu tô falando sobre intuição. Olha que interessante, tô falando sobre intuição. Você teve algum insight? Você teve alguma intuição? Eu adoro quando vocês comentam aqui, do tipo, Jota, enquanto você falava isso, eu lembrei de tal coisa. Vamos lá, gente, vamos trazer esses dados. Entende? Né? Toda vez, uma vez por semana, eu tento sentar aqui e responder todos os comentários. Assim, com a graça de Deus estão aumentando, porque estão aumentando aí o público. Mas escreve para mim assim. Quando eu falei sobre isso, te lembrou alguma coisa? Tô até fazendo aqui uma terapêutica com você aqui. Te lembrou alguma coisa? O que a tua intuição falou quando eu falava sobre intuição? Quando eu falei sobre os fatos aqui, te lembrou? Teve algum dado, alguma memória que você lembrou que, cara, é isso.
Aquela vez eu captei um negócio e eu não meditei. Qual que é o teu erro? É menosprezar a intuição? Ou o teu erro é você capta com a intuição, mas depois você se desfaz do dado? Ou então você capta com a intuição, você lembra do dado, mas não medita? Como é que é isso? Ou medita demais, enfim. Tá? Por que eu falo, só para terminar, por que eu falo da meditação? Porque nós temos que trazer realidade para o que a gente capta da intuição. Para não ficar aquele feeling. Ai, tem uma coisa ruim com aquela pessoa. Para não ficar esse feeling. Você traz para a realidade. E às vezes você chega para a realidade e fala, cara, não sei. A gente pode também não saber, tá bom? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Tem situações que a gente pode olhar e falar, cara, eu não sei. Eu senti um negócio, não sei. Ainda não sei dizer, tá bom? E óbvio, se você quer ter uma vida com bom senso, se você quer ter mais contato comigo, se você quer entrar num processo, né? Eu vou chamar de processo terapêutico mesmo. Se você quer entrar num projeto terapêutico que eu estou formando, né? Ele se chama Minha Vida com Bom Senso. O grupo está aqui embaixo. O que eu quero? No começo, a partir de fevereiro. Em janeiro vai ter a preparação. E fevereiro, março, abril e maio, 4 meses. Eu quero trabalhar com você. Exercícios parecido com esse, mas com um caderno mais organizados. E também encontros em que a gente vai dialogar. A gente vai fazer uma terapia em grupo, que a gente vai trocar, fazer uma partilha. Porque eu quero te ajudar a ter bom senso na sua vida, principalmente baseado no meu método da terapia do bom senso, que são 4 passos. Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, imagina, age. Então eu quero te ajudar a reconhecer os seus problemas, saber quais eles são, de verdade, dar nome certo para as coisas. Mapear qual é a extensão desses problemas. Quando começou, até onde está chegando, até onde você acha que ele vai. Imaginar saídas para você poder pensar de uma maneira, não ficar tão fechado com a cabeça mergulhada nesse problema e te ajudar a, dessas saídas, tomar uma ação e a gente poder avaliar como é que foi essa atitude. Como é que foi. Então eu quero fazer isso. Tá? Vai começar em janeiro. Em janeiro eu vou abrir as vagas, vou explicar certinho, eu estou explicando aqui. Mas entre no grupo aqui embaixo. Por quê? Porque é lá no grupo que eu vou explicar tudo, que a gente já vai começar a conversar e eu também, você já vai ter ideias sobre valores, frequência, como é que vai ser tudo isso. Beleza? Enfim, eu espero que a tua intuição tenha captado. Captei vossa mensagem. Espero que você tenha ouvido falar do projeto e tenha captado. Mas de qualquer maneira, comente aqui embaixo, compartilhe, dê like, enfim. Tá? Vamos levar a intuição a sério, mas vamos deixar ela no devido lugar dela e vamos fazer com que ela ajude nossa inteligência. É isso. Grande abraço. Até.